Fala, gente! Antes de você acompanhar este vídeo, eu quero dizer que esse conteúdo tem um patrocínio da Casa Branca, a melhor escola de inglês que existe no litoral paulista. É muita tradição, amigo. Não é à toa que está há 35 anos em Santos. A Casa Branca arrebenta. Aprenda inglês de forma fácil, simples, do seu jeito, do seu objetivo, tá certo? Ó, a Casa Branca é o seguinte, hein? Tem curso também para as mulheres, tá? Só para as mulheres, um curso à tarde sensacional. Tem também para as crianças acima de 6 anos, isso mesmo, acima de 6 anos, 1 ou 2 aulas por semana. Já tem matrículas abertas para iniciantes, avançadas. Faça inglês, tá? De uma maneira simples, num lugar aconchegante, clássico. É a melhor escola de inglês da Baixada Santista, Casa Branca. Vou deixar o link aqui na descrição, você vai direto para o WhatsApp deles, tá? Para você falar com o pessoal da Casa Branca, tá certo? Bora pro vídeo agora, vem tomar um café comigo. Conversei com uma fonte hoje em relação ao Moscardo. Há uma preocupação no Corinthians que até o Moscardo, né, revelação, sensação do Corinthians na temporada, pô, eu sou fãzaço do Moscardo, para mim joga muita bola. Ontem até fiquei bravo com um seguidor aí que falou com um corintiano que falou que o Moscardo não joga nada, que a gente exagerou. Enfim, eu sou fã do futebol do Moscardo. Mas há uma preocupação no Corinthians que o futebol dele caiu de rendimento nos últimos jogos, tá? Eu fui apurar dentro do Corinthians um motivo, né? A primeira coisa que a gente já pensa é, pô, será que foi a proposta do Chelsea? Será que foi a convocação para a seleção brasileira? Dentro do Corinthians, ninguém acredita nisso, tá? O que me passaram é que é uma instabilidade que faz parte da idade, né? Um jogador de 17 anos, como tem o Moscardo. Então, um jogador jovem que passa por isso. Mas existe hoje, isso é uma informação exclusiva, essa preocupação. O Corinthians entende que o Moscardo realmente caiu de rendimento nos últimos jogos. Em cima dessas informações que eu estou te trazendo, daqui a pouco eu vou pegar o alô aí da rapaziada, o boa tarde, boa noite de todos. Primeiro, você concorda que o Moscardo caiu de rendimento? Ou você acha que não tem nada a ver isso? E se você concorda realmente com a avaliação do Corinthians, que é algo normal da idade, ou você acha que pode ter pesado aí todo esse assédio em cima dele, né? Assédio somados, seleção brasileira e também a proposta que ele recebeu da Europa, não só do Chelsea, né? Mas também aí a sondagem do Barcelona. De Paula, fala aí, meu comentarista number one. E você foi meu comentarista também já, né? E se Deus quiser, vai ser outras vezes. Mas o bom é que lá eu fui teu comentarista, mas você era um narrador de verdade, né, cara? Aqui você é um comentarista de verdade e eu sou um narrador de mentira. Mas você é o apresentador supra-sumo. Cara, gostou, né? É o seguinte, com relação ao Gabriel Moscardo, ele já pulou etapas, na verdade, né? Porque ele é um sub-17. E aí foi alçado à condição de titular do time principal, principalmente pela falta de jogadores competentes para ocupar aquele setor. Até outro dia, todo mundo aqui vai lembrar que o Rony era o titular em algumas oportunidades. Socorro, mamãe. O Maicon teve que ser recuado para aquela posição de primeiro volante em algumas oportunidades. O Paulinho, o Luxemburgo, o colocou como primeiro volante pouco antes dele se lesionar novamente. Era para o Paulinho, na opinião do Vanderlei Luxemburgo, ser esse camisa número 5. Né? O Luxemburgo até ressaltou que seria uma espécie de Rincon novamente, que jogava adiantado tal, e quando recuado como volante rendeu muito bem. A ideia do Luxemburgo era essa, ter o Paulinho naquela situação. Aí o Paulinho lesionou e o Luxemburgo teve que procurar outras alternativas. Até que chegou no Gabriel Moscardo, garoto de 17 anos, que chegou e ganhou a posição. Fausto Vera nunca encaixou também no time. Teve algumas boas partidas com o Vitor Pereira e depois nunca mais fez absolutamente nada com o nível que se espera de um jogador que foi comprado pelo valor que foi. Então, assim, o Luxemburgo procurou alternativas e achou o Gabriel Moscardo. Ainda bem que achou.
E, cara, o moleque tem 17 anos, né? Eu acho até que ele tá jogando muito bem pelo time que ele tem atuando ao lado dele. O garoto entrou numa baita de uma fria, entrou numa baita de uma bucha e tem que resolver jogando numa posição em que praticamente ninguém o auxilia na marcação no meio de campo. Ele joga sozinho no meio de campo para fazer sistema de marcação. Quando joga Maicon, o Maicon não marca ninguém. Quando joga o próprio, agora, o Rojas também tem muita dificuldade para recompor, para marcar. Renato Augusto, nem precisa falar. Aí aparece, às vezes, o Cantilho. Meu, o moleque corre sozinho igual uma barata tonta, às vezes. Por quê? Porque ele tem que cobrir todo mundo, ele tem que ajudar todo mundo. E aí, é normal que ele tenha essa instabilidade. Ele é garoto. Eu acho um absurdo qualquer pessoa e própria comissão técnica, diretoria, até ficar ventilando situações para jogar uma responsabilidade excessiva num garoto desse, que é um dos poucos da base que deram certo. Eu destaco ainda Murilo, que deu certo, destaco o próprio Moscardo, o Wesley tenta fazer uma fumaça e outro que pode vir a ser alguma coisa. Os demais, tudo razoável para baixo. Então, eu acho assim, tem que ter paciência com o Moscardo. Muita paciência. Ele vai oscilar. O que eu não admito, Samir, é, por exemplo, o Vanderlei Luxemburgo na beira do gramado, só brigar com o Moscardo, só chamar a atenção de Wesley, só chamar a atenção de garoto. Ele falou na coletiva, o Wesley, na tomada de decisão, ele tem que pensar melhor. E todas as tomadas de decisões péssimas que o Gil já tomou, e todas as tomadas de decisões péssimas que o Juliano tem tomado, ele não fala nada? Então bater em moleque é fácil, amigo. É verdade, eu concordo contigo, de Paula. Aliás, isso aí é muito de treinador experiente, né? Porque eu lembro quando eu cobri o Santos, até citei isso já para o pessoal aqui do canal, o Muricy Ramalho, meu, ele humilhava a molecada, velho. O Felipe Anderson, nossa, eu lembro como sofreu na mão do Muricy, enfim, toda a molecada que subiu ali no Santos naquele período. Os treinadores, esses mais veteranos, eles se crescem só com a molecada. O Fábio Santos, você não vê chamar atenção assim em público. Eu sei que o Vanderlei até chamou a atenção do Fábio Santos outro dia no vestiário, mas em público não faz isso durante os jogos, não faz com o Gil. Você está corretíssimo em relação a isso. E em relação ao Moscardo, eu, na verdade, não acho que ele caiu de rendimento. Eu acho que o time do Corinthians hoje está muito mal, né? E isso pega. Isso é igual o Sarna, velho. Isso realmente pega. E você vai vendo que ninguém está jogando bola no Corinthians hoje. Foi a avaliação que eu trouxe agora no Blend das apurações do Fausto Vera, que eu vou comentar daqui a pouco também. O Moscardo, para mim, ele tem um problema, claro, de posicionamento, porque ele é jovem. Uma pessoa muito experiente da posição falou para mim que realmente ele tem ainda alguns problemas, né, para resolver ali da posição, porque ele tem 17 anos, ele vai aprimorar isso. Mas uma coisa você falou é verdade. São duas verdades. Primeiro, até uma fonte me disse isso, Samir, quando o Moscardo aprimorar essa questão dele de posicionamento, que às vezes ele corre para tudo quanto é lado, ele vai valer 40 milhões de euros. Isso uma fonte falou para mim. Então, uma pessoa que eu confio muito, então eu sei que realmente ele tem que melhorar nisso. Só que você falou outra verdade. Pô, por que precisa falar em público toda hora isso? Né? O Vanderlei precisa ir a público falar toda hora do posicionamento do Moscardo. Por que não fala do posicionamento do lado esquerdo da defesa, Fábio Santos e Caetano, Fábio Santos e Gil? Então, isso aí realmente você tem razão, o de Paula. E eu estou trazendo as informações, que há uma preocupação, que até o Moscardo caiu de rendimento. Eu hoje conversando com uma segunda fonte, uma já havia me falado dessa preocupação, e uma segunda agora também. Mas eu confesso, cara, que eu não estou vendo tanto. Eu não estou vendo isso não, de Paula. Eu estou trazendo a minha informação e agora eu vou deixar a minha opinião. Cara, eu não vejo essa queda de rendimento do Moscardo. Você chegou a ver mesmo isso? Muita gente atribui 2 gols do Grêmio por culpa dele, né? Muita gente o coloca como responsável, entre aspas, por 2 gols tomados em Itaquera contra o Grêmio. Mas eu não vejo. O que eu vejo é que mesmo quando ele tá bem, ele é substituído. Às vezes ele tá bem, ele é sacado do time.
no meio do jogo, no segundo tempo, por aí, né? Enfim, não vejo, Samir, eu vejo problemas de organização do Corinthians. Problemas de organização, o jogador vai oscilar, não adianta. Tem jogador no Corinthians que ele não oscila. Ele não oscila, mesmo com o time desorganizado. Vou dar um exemplo, Juan Oliveira é ruim sempre, entendeu? Ele não oscila, ele é sempre ruim. Então, não tem esse problema. Agora, tem jogadores que oscilam. E o esquema tático, quer dizer, que esquema? Nós não temos esquema. Né? A organização, quer dizer, que organização não é organizado. O jogador que marca, e marca sozinho, Samir, ele vai para tudo quanto é lado. Ele faz, ele cobre um, vai atrás de outro, porque só ele corre. E você corre errado, isso é básico do futebol. Então não veja essa queda brusca do menino, não. Pelo contrário, eu prefiro ele até, se tiver mais ou menos, ele mais ou menos que qualquer outro que eu falei aí, que eu citei anteriormente. Eu fui apurar em relação ao Fausto Vera, porque é o seguinte, eu quero saber o que está pegando. Vamos lá. Primeira fonte me disse, eu falei, Fausto Vera está treinando bem? Sabe qual foi a resposta que eu recebi de Paula? Que treino. Não tem treino, Samir. Uma das respostas foi essa. Samir, que treino? O homem não dá treino. Entendeu? O homem treina pouco. O Luxemburgo treina pouco o time do Corinthians, taticamente, coletivos, né? A gente fala coletivo, o pessoal entender, mas colocar os 11 para treinar um tático. E aí a fonte me respondeu isso, Samir, treinar como? Como é que ele vai mostrar? A segunda fonte me disse que realmente é evidente que o nível técnico dele caiu um pouco, né? Tanto nos treinos como nos jogos que a gente viu. E aí eu perguntei em comportamento. Me falaram que o comportamento dele é excelente, não há indisciplina. Porém, é um cara extremamente calado e tímido. Ele fica na dele. O Fausto Vera deve ser aqueles argentinos loucos, né, o de Paula? Tipo, pelo que me deu a entender, é um cara tímido, fica na dele, fala pouco. Só que durante os treinamentos, os que tem, ele fala bastante. Cobra, corrige o posicionamento dos companheiros. E me falaram que ele anda com muita personalidade ainda nos treinos. Isso eu fico até feliz, porque se o Fausto Vera cair, né, não num descrédito, mas cair no desânimo, porque o treinador não utiliza mais, o Corinthians pode perder um jogador que é valioso. E pelo menos em questão de grana, foram aí 7 milhões de dólares, quase 8 milhões de dólares para contratar o Fausto Vera. Mas no treinamento, ele é calado no dia a dia, fora do campo ali, na hora de um tático, né? Dos poucos táticos que tem, ele é calado, mas durante o tático ele continua com muita personalidade, gritando, posicionando, enfim, mas a qualidade técnica dele está um pouco abaixo no momento. Essa foi a análise que me fizeram do Fausto Vera, o de Paulo. Eu confesso que de tudo que eu falei, eu conversei com 2 pessoas, né? Você concorda aí com o que elas estão dizendo? Algumas dizendo que não tem nem treino para ele mostrar, a outra fonte dizendo que ele tem a personalidade dele, mas fora de campo ele é um cara bem tímido assim, fica na dele. E fora isso, vida pessoal, não apurei nada, tá tudo normal, de Paulo. Vida pessoal, eu apurei agora aqui no Instagram da namorada dele, a Aldana Massetti, que é cantora, artista. Ela postou uma foto do lado dele no dia 30 de agosto, então os pombinhos estão bem. Mas com relação ao Fausto Vera, talvez seja também adaptação, né? O cara, de repente, disse que a namorada foi embora, não tá aqui, enfim. Às vezes é adaptação. Eu espero que não seja um grande, né, de um vacilo do Corinthians, né? Que pagou uma grana achando que o cara ia jogar e o cara não tá jogando nada. Tomara que ele volte a jogar futebol, né? E ele jogou bem, né, com o Vitor Pereira, né? Sim, eu falei. Ele jogou bem com o Vitor Pereira. É muito estranha essa situação aí do Fausto Vera. Cara, eu acho o seguinte, eu acho que a gente tem que tomar um cuidado muito grande na análise agora dos jogadores por conta do Luxemburgo e dos veteranos que nós temos.
Porque o Luxemburgo, cara, o Corinthians tem atuado somente atrás da linha da bola. Você não, por exemplo, o Varanda lá na América Mineiro. O Varanda ele é atacante lá na América Mineiro, tem feito uns gols. Eu lembro que o Mancini colocou ele para jogar aberto na esquerda e na direita, jogando atrás da linha da bola. Pô, aí você pega um moleque que é atacante e põe para ser lateral, para ser protetor de lateral esquerdo, igual o Pedro é do Fábio Santos, igual, enfim, o Wesley ainda dá mais sorte. É bom que o Wesley continue entrando no segundo tempo, porque ele vai se destacar mais. Porque se ele entrar no primeiro tempo, ele vai ter que ficar lá atrás defendendo o Coroinha, né? O Coroinha do Timão. Então, assim, o Rojas tem jogado de lateral direito, porque o lateral direito não é o Fagner nem o Bruno Mendes, eles são zagueiros. Então, a situação do Corinthians, além dos coroas que jogam, né? Que o Fagner com 34 anos, que parece que tem 40, o Fábio Santos, esse com 38 anos, tem, né, 38 com um rostinho de 37,5, e o Gil, enfim, e o Luxemburgo botando todo mundo lá atrás. Cara, eu acho que muito jogador está sendo prejudicado por conta dessa retranca aí, viu, de Paula?